Mas hoje, por incrível que pareça, isso está na pauta aqui, tá? Tá até escrito na pauta, né? O por incrível que pareça. A gente vai falar de special teams e a gente não vai falar mal. Um pouquinho, vai. Pois mas é incrível que a gente não vai só meter o pau no special teams. Na verdade, eu acho que se fosse igual ao do ano passado, a gente não ia ter um programa para falar mais dessa unidade, né? E eu vou falar que essa unidade tem 2 nomes principais pela mudança. E aí eu vou deixar para vocês falarem sobre Rick Bisaccia e Keijan Nixon. Guto. Cara, o Rick Bisaccia foi, acho que a mudança, né, de cultura, querendo ou não. É um cara que eu tô rezando pra não sair, porque ele melhorou demais a unidade em 2022, 2023. Não, mas não vai sair. Agora não vai sair. Mas a gente sempre fica com o pé atrás, né? Vai saber. Tem muito ainda, tem muito chão até a próxima temporada. E ele ele é um cara que tem um cacife pra ser head coach, ele já conseguiu, levou aquele time destruído do Raiders aos playoffs. Então, é um cara que sabe muito bem gerir elenco, querendo ou não. Ele é um dos líderes desse staff do Packers. Enfim, todo mundo ficou com o pé atrás quando ele começou a trazer os caras dele, mas ajudou pra caramba. E o Nixon, cara, a gente teve um touchdown de retorno em 2022. Só por isso, o Nixon já tem que estar como um dos principais destaques. Não só do special teams, do Packers no todo. Não, nesse jogo do touchdown, ele quase faz o touchdown antes de fazer o touchdown. Seriam 2. Ele tá criado pelo kicker, eu acho, dos Vikings. Então, é bizarro a qualidade do trabalho do Bisaccia e, assim, foi o maior acerto da última oficina do Packers disparado. Além de, claro, algumas escolhas de draft, né? Mas no quesito geral, o Rick Bisaccia foi talvez a melhor contratação da última oficina do Packers. Falo isso sem pudor nenhum, com muita felicidade, porque é muito bom ter um special teams de calibre, né? E não é porque o Packers não teve oportunidade. O Packers poderia ter um técnico de special teams muito melhor. Não vou lembrar o nome do cidadão agora, mas a gente comentou que na época, quando ele foi demitido de Miami, ele foi pro New Orleans Saints. Eu esqueci o nome desse coordenador de special teams, que era muito bom na época. Isso. E o Miami Dolphins, ele tinha sido um dos 10 melhores times special teams da liga naquela temporada. E o Packers optou por não ir atrás, então, enfim. Foi no Bisaccia e acertou muito. E assim, é bom lembrar que a gente podia fazer isso esse ano com o coordenador defensivo também, né? Mas, enfim, assunto para outro programa. Dá pra emendar uma abertura de malhação aí, a gente precisa encontrar alguém, né? Encontrar alguém. O Guto botou nos comentários um vídeo no YouTube de aberturas de malhação. Se não tivesse direitos autorais, eu ia falar pra gente começar o próximo programa com a abertura de malhação até acabar a novela Rodgers. Classificação dos nossos special teams nas últimas 5 temporadas. 2018 foi o último, 2019, 26º, sempre de 32, né? Em 2020, 29º, em 2021 nós fomos últimos de novo e pulamos para 22º, o que não é bom, porque tá abaixo da média ainda, mas que se você dá um salto de 10 posições é um negócio para se comemorar, e aí entra alguns outros furos que aí não dá para botar na conta nem do Bisaccia, nem de alguns jogadores, né? Mas ainda tinha gente com nojinho de tackle no special teams, tinha gente fazendo cobertura errada, enfim, ainda acontecia, mas a gente acha que não sofreu tantos retornos de 40, 50 jardas como a gente sofreu na temporada passada, né, Igor? Acho que o salto do Special Teams, viu? A defesa fica me tormentando. Assim, eu ia para Special Teams, não defesa. Houve uma evolução clara em que retrasado. A temporada retrasada foi a pior em Special Teams do Packers, da história, porque todo mundo tava falando, sabe? Não funcionava nada. Nada. Por mais que nem você falou, que teve ainda alguns erros ali e tal, normal, acontece, porque nada é perfeito. Mas só que se você for comparar de um ano para outro, a mudança é brutal. E isso começa pela contratação do Bisaccia, que, aproveitando o gancho do Guto, o Rodgers elogiou muito o Bisaccia, né? Então, eu até entendo, eu falei brincando, né, da gente perder o Bisaccia nesse momento, não vai acontecer. Mas, como o próprio Guto falou, é uma coisa que, inevitavelmente, dependendo se ele continuar com o trabalho bom, inevitavelmente ele vai ser entrevistado de forma mais, como eu posso dizer, de forma mais frequente, e inevitavelmente o Packers vai perder ele. Porque o Aaron Rodgers chegou a elogiar muito ele, sabe? Elogiar ele como um técnico ali, que pode ser facilmente um cara que pode liderar um time, ser um head coach e fazer bons trabalhos, né? Então o Packers, que se espera, vai ter que estar preparado para isso.
E tem uma coisa, assim, que eu elogio o Bisaccia, que eu não consigo ver nos demais dos coach staff, que é o sangue latino, sabe? O sangue latino. Libertadores. Aquela coisa. Que ele, e os jogadores... Só é estranho um cara que torce pro São Paulo pedir coisa relacionada a sangue latino e Libertadores. Tirando ele, falando o jeito, os métodos, a hora que eu posso dizer, tem que chamar atenção, a hora que tem que falar, como que eu posso dizer assim, o que tá errado, o que tá certo, elogiar no momento certo, criticar no momento certo. Então ele acabou ganhando aquele grupo porque você via, os caras elogiavam o trabalho do Bisaccia. Então, essa mudança de cultura ali dentro da unidade acho que foi fundamental para ter essa evolução. Tudo bem, 10 posições só, não foi pro top 10, não foi ainda. Mas sair do último para 22º e a gente perceber que houve mudanças, isso é fundamental para a unidade crescer, né? É importante falar isso, e eu também não vejo, só dando uma cornetadinha rápida no resto do coach staff, eu realmente não vejo nem no LaFleur essa gana de querer ganhar o jogo na hora do jogo. Mas enfim, isso também é crítica pra gente fazer outro dia. Guto, olha as informações de retorno de kickoff. A gente foi 22º no geral, mas em retorno de kickoff, em retorno de chute, no geral, a gente foi muito bem. Foram 1.205 jardas, o primeiro colocado nessa estatística. Dos 25,6 jardas de média em retorno, em cada retorno, nós fomos o quarto. O retorno mais longo da temporada é nosso, 105 jardas e um touchdown, empatado em segundo entre as 32 franquias. Isso nos de kickoff. Nos de punch, nós tivemos um total de 316 jardas, ficamos em nono, e a média de cada retorno de punch foi 9 jardas, 13º. Não tenho essa informação agora, mas provavelmente a gente ficou muito perto do zero no ano passado em todas essas estatísticas aí, né? O Guto tá rindo, mas eu não tô brincando. É capaz da nossa média de jardas por retorno no ano passado ter sido 2 jardas, se não foi negativa. E as jardas cedidas também foi caminhão, né? Só lembrando aquele jogo do Chicago Bears do Jaquim Grant. Guto, esses números aí animam, né? E assim, dentre todos os grupos, né, ataque, defesa e special teams, o mais difícil de evoluir da água pro vinho de um ano pro outro é o special teams. Né? E o nosso time mostrou que foi treinado, coisa que não vinha sendo. Subir 10 posições, por mais que seja da 32ª pra 22ª, é uma evolução muito grande, né? São 10 posições, querendo ou não. Só de você não ser o pior naquele quesito já seria uma vitória pro Packers. E evoluiu bastante. Tudo bem que a gente demorou um pouquinho a achar o retornador, né? Insistiu muito no Amari Rodgers e depois de outros nomes e até encontrar o Nixon, mas quando encontrou o cara. São números fantásticos, coisa que a gente não via há muito tempo. A última vez que o Packers teve um retorno de kickoff pra touchdown foi com o Randall Cobb, quando ele tava na temporada de calor. Isso faz mais de uma década, se eu não tô louco. Acho que foi 2012, 13. Então é bizarro o quanto... Foi um retorno de punch. Isso, perdão. E também, com tudo, cara, foi uma evolução muito grande, no geral, aí, pra essa unidade. Eu acho que futuramente tem tudo pra ser ainda melhor. Espero que seja ainda melhor, que consiga entrar no top 15 futuramente e que consiga entregar uma unidade ainda melhor, porque para ser campeão você precisa ter as 3 unidades. Você não ganha só com uma, mas você consegue perder por não ter uma delas em um nível... Ok, eu não tô pedindo todas as 3 no top 10. Por mais que eu acho que a defesa deveria performar nível top 5, né? Mas enfim, ter uma que seja o ponto forte do time e as outras figurando ali no top 10 e top 15, eu acho que é o suficiente para ser campeão, né? Tendo um cara do calibre do Rodgers, obviamente. Então, o embasamento sempre vai ser o Kansas City Chiefs, porque são 2 títulos nos últimos, 6 anos, perdão. Além de idas seguidas aí, muita frequência indo à final de conferência. E esse time tem muito cacete, troca as peças e continua igual. O único problema é que realmente não tem um coordenador defensivo de fato. Mas ainda bem que eles não se ligaram nisso, né? E não tem feito diferença porque eles estão ganhando, mas o Spagnuolo e o sistema defensivo dele é um problema do Chiefs. Então, deixa quieto e continue assim, pra gente ter chance de ganhar. Porque se o Chiefs decidir arrumar a defesa, ferrou. Aí não vai ter pra ninguém. Eles quase perderam tanto pro Cincinnati quanto pro Philadelphia, né? Não foi um jogo fácil também. Mas de quase em quase eles ganharam 2. Vamos falar então da estrela desses special teams dentro de campo, que é o Christian Nixon. Números dele, Igor. Jardas de retorno de kickoff, 1.009 foi o primeiro. Touchdown de retorno de kickoff, 1, empatado em segundo. Média de retorno de kickoff, 28.8 foi o segundo. Retorno de kickoffs de mais de 50 jardas, 5, foi o disparado primeiro nessa estatística. E foi o melhor retornador de kickoff em nota na classificação da PFF. Eu não tenho informação do contrato do Nixon, mas eu espero que ele esteja sendo olhado com muito carinho, né, Igor? Vou até buscar aqui. Foi contratado por uma temporada, né? Foi contratado só para essa temporada e ele se torna free agent agora em março.
Mas só que é aquilo. Eu acho que é difícil com esses números aí, eu não sei quanto que o Christian Nixon vai querer pra ficar. Porque então, ele meio que se valorizou nessa última temporada, né? E olha que foi, tipo, em poucos jogos, porque ele não jogou a temporada inteira. Ele não, a gente teve que ver muitos jogos da Amari Rodgers retornando chutes, né? E em pouco tempo o Christian Nixon conseguiu ter uma produção absurda de ter esses números que você falou. Só que aquilo, ele se valorizou. Agora eu não sei até que ponto ele vai querer um contrato que fique inacessível com o Packers. Porque é um cara assim que é difícil de você achar na NFL, um cara que retorne chutes bem. E aquilo que eu penso assim, posição de campo é fundamental na NFL. Quanto mais perto da outra endzone você chegar, melhor, né? E o Christian Nixon te dá essa possibilidade. Tudo bem que aí eu vou remeter ao que aconteceu no jogo de Miami, em que nós encaramos o Dolphins, o Nixon retornou absurdo de 97 jardas, se não me engano, no dia de Natal, e o ataque não fez o touchdown, só saímos com um field goal naquele jogo. Então não adianta também o Christian Nixon retornar que nem um doido os chutes, e daí chega na hora o ataque trava. Daí também não adianta nada. Mas ainda assim, ter um cara desse, de um nível desse, no time, pra você ajudar o Aaron Rodgers ali, ainda mais, quem sabe, o Matt LaFleur bota na cabeça de colocar um playbook melhor pra próxima temporada, uma coisa acaba ajudando a outra e a gente tenha um melhor sucesso na próxima temporada, com o Christian Nixon retornando o chute. O Guto, que é o nosso cara é o cara que deixa a gente tranquilo com as questões salariais dos Packers. O salário dele esse ano foi $965 mil, ele é um free agent não restrito, então ele tá no mercado. E, cara, é melhor deixar de pagar para um ou outro cabeça de bagre e pagar para ele um dinheirinho um pouquinho melhor, né? Exato, 1,5 milhão. Que pra mim resolveria muita coisa, então eu queria $1,5 milhão. Já adianta aqui. Pra eles é troco de bala, pra mim resolve muita coisa. Eu acho que dentro desse valor aí, de repente ele aceita. Eu não sei muito bem qual é o salário de um retornador top, né? Mas enfim, não pode ser muito mais do que isso também, até porque a gente não tem capacidade salarial para isso, né, Igor? Fala aí. Não, só um detalhe. Eu até falei, eu acho que em outras lives. Acho, não lembro. Eu acho que não falei em live, acho que foi até no Trash Talk. Lambo, que eu acho que andei falando isso. Mas vale para aqui também. O Christian Nixon, como os demais que a gente vai falar um pouco aí na pauta, porque tá um pouco mais pra frente, para mim a maioria dos caras que vieram, eles foram fundamentais para fechar times. Só que também tem aquele detalhe. Pode ser que esses caras, eles aceitam, aceitam o valor que o Packers oferecer. Porque muitos deles, eu acho que tirando o Christian Nixon, os demais que a gente pode falar por aí pra frente, se o Packers propor um salário lá, eu acho que é capaz que eles aceitem ficar no Packers, porque eu vejo assim que, normalmente, cara que joga muito no Special Teams, eu não quero ser maldoso, mas eles não são tão valorizados na liga, dependendo da função, não ser retornador, mas lá vai ainda. Porque às vezes o retornador ainda não é tão valorizado também, né? Pelo menos eu não me lembro na história da NFL, deve ter tido, porque deve ter alguma franquia louca ter feito isso, de ter dado um contrato a um retornador, sabe? Então eu acho assim que é capaz que o Christian Nixon, como os demais que a gente vai falar pra frente, oferecendo um valor justo ali, acho que é capaz que eles permaneçam. A título de curiosidade, o salário, o Devin Duvernay, que foi o retornador que ficou batendo estatística com o Nixon na maioria das avaliações de estatística, ele recebeu um contrato de 4 anos, $4,5 milhões, ou seja, dá 1.143.000 aí, mais ou menos, por temporada. Em 2023 foi isso que ele recebeu, 1,1 milhão. Então, $1,5 milhão, eu acho que tá muito, muito bem pago, viu, Guto? Ele tá recebendo, o Devin Duvernay tá recebendo menos que o Panther mais bem pago da liga, tá? Você vai deixar claro. O Panther mais bem pago. O Panther não, o Long Snapper mais bem pago da liga, perdão. O Long Snapper mais bem pago da liga é do Cleveland Browns, que ele ganhou $1.428.000, um contrato de 4 anos aí, 5 milhões uns quebradinhos. Então, pra você ver aí, a gente tá olhando, neste momento estamos debatendo sobre contratos de jogadores de Special Teams. Esse é o problema da off-season. Minha mãe falou que eu tinha que estudar, eu tinha que ser long snapper na NFL. Fala aí, Igor. O nome dele é Charlie Huglet, ele joga lá no Browns. O segundo mais bem pago é o Josh Harris, do Chargers, $5.600.000 também, 4 anos de contrato. Pois é, né? Special Teams também são gente. Pra você ver,
Só pra arrematar. Exatamente, é isso aí, Gui. São urgentes também, porque, olha, cara, é que nem eu falei no começo. E eu falei, você falou, né, porque daí tava na pauta. Cara, nós estamos debatendo Special Teams, cara, é uma coisa inacreditável, olha que coisa. Olha o quão a unidade do Packers melhorou, que a gente tá discutindo contrato, que nem eu diz o Guto.